Olá, para você que não me conhece, eu sou a VV, professora de pintura há 8 anos. Eu reinvento, reinauguro objetos, faço pátina, ensino, amo artesanato, amo reciclagem. E hoje eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu amo fazer. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma bandeja dupla, né, no estilo rústico. E aqui eu coloquei nessa bandejinha aqui de isopor gel envelhecedor na cor tabaco e também na cor mahogany. Misturei meio a meio, coloquei, umedeci o pincel e agora vamos começar o processo. Então, vamos trabalhar nessa bandeja de pinos. A medida dela eu vou deixar na descrição do vídeo. E o primeiro passo é o seguinte, é a gente pintar, tingir, proteger toda a nossa bandeja. Uma demão somente é o necessário e a gente vai fazer isso em toda a bandeja. Agora vamos lá. Depois que eu passei em toda a peça, né, o gel envelhecedor mahogany misturado com tabaco, meio a meio os dois, um pouquinho, o pincel umedecido, sequei e agora eu venho com a nossa cera em pasta. Eu uso a cera inglesa, a cera de chão mesmo, né? Eu uso ela, então tem um pouquinho aqui no meu pano. Vou chegar mais pra cá. E agora eu vou passar aqui na peça. Eu vou passar em toda a peça. Né? Em todos os lados. E aqui eu vou fazer o seguinte. Agora eu venho com a tinta. Eu tô usando aqui a marca Acrylex e eu tô usando a cor mineral. Então, eu venho aqui e agora vamos pintar. Mineral, pincel de cerdas macias. Vamos fazer aquilo que eu falei, esse lado aqui. E aqui com muito cuidado, a gente vai pintar somente a lateral, então tem que ter muito cuidado. É com o pincel no meio e depois a gente vira assim, olha, e vai puxando, ó, pra cima, pra não ir aqui pra baixo. E aqui, desse lado de cá. Você repara bem que eu venho aqui, olha, em cima da fita crepe e passo pra baixo. No meio. E aí vem puxando pras pontas. Pra evitar de borrar pra cima. E aqui eu tenho que deixar secando naturalmente, porque eu não posso usar o soprador, porque aqui embaixo tem cera. Então, se eu usar o soprador, vai derreter tudo e vai estragar o trabalho. Então, vou deixar aqui secando e vou fazer o mesmo procedimento na outra bandeja. Mineral, ainda com a tinta mineral, pincel de cerdas macias. E vamos lá, esse lado aqui, é o lado maior. Bom, eu escolhi fazer o tema café para essa bandeja dupla. E aí eu tenho 3 stencils aqui. Eu tenho esse aqui, olha, que tem uns grãos de café. Vou usá-lo. Eu tenho este. Deixa eu virar ao contrário para ver se vocês conseguem. Aqui. E também tenho este aqui, que são as palavras café, caramelo, macchiato, café com chantilly. Então, esses 3 aqui são os que eu vou usar. E vamos lá pegar nossa bandeja
E vamos fazer o seguinte, tá tudo seco aqui, tá tudo certinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma lixadinha aqui, olha, bem de leve. Com uma lixa, eu vou usar aqui a lixa 320. Deixa eu pegar ela aqui. 320. Isso. 400. 320. Vou usar 320, essa aqui que é de esponja, ó. 320. Vou aqui, olha, dando uma lixadinha pra tirar um pouquinho. Acho que não deu muito certo. Vou pegar 400 aqui. Ó. E não aperto muito, é só um pouco. Só pra dar um efeito de uma pátina. Olha, vou aproximar. Pra ficar meio riscado. Ó, fazer isso aqui mais próximo, pra vocês verem. Não aperto muito. Vou só passando várias vezes no mesmo lugar. A intenção é que fique, ó, uma leve pátina. E aí eu faço isso nas duas. E aí eu evito de fazer de cima pra baixo. É melhor fazer de baixo, aliás, de baixo pra cima, eu faço de cima pra baixo. Porque aí eu não arranco aqui, porque eu vou precisar disso aqui ainda como proteção. Aqui, ó. Tá vendo? E agora, aqui, pra baixo. Já fiz a minha pátina. E agora, vou guardar aqui as minhas lixas. Uma dica, eu corto as minhas lixas de diversas gramaturas em tamanhos pequenos, ó. E coloco num potezinho de reaproveitamento, ó. Que aí fica mais fácil. E aí fica só uma lixa, um potezinho só com lixos, tá vendo? Organização é tudo no ateliê. Vamos lá. Agora a gente vai usar o betume da Judéia. E eu vou usar um pincel de cerdas amarelas, de cabo amarelo, de cerdas duras. E aí acho que eu vou usar esse daqui. É lixadinho, ó. E aí é o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui um... Aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Na bandejinha, um pouquinho da cera. Betume em cera. E aqui vou fazer um trabalho de envelhecimento. Por que eu vou fazer antes e não somente depois? Porque como eu vou aplicar o pincel, como eu vou aplicar o stencil, então eu quero me certificar de que vai ficar do jeitinho que eu quero. Então, ó, com o pincel tá com bastante, ó, tiro o excesso, ó. E aí eu venho aqui, ó. Sempre apertando fora e puxando, ó. Fazer devagar, tá vendo? E agora daqui pra lá. E aí o pincel tá bem bastante descarregado, e aí o que que eu faço? Agora eu já posso apertar um pouco mais, e aí... Na beirada. Carreguei mais um pouco, carreguei lá, e vou, ó, na beirada da minha peça. E agora, eu vou pegar aquele com café, grãos de café, ó. Vou colocar aquele em cima da peça. Nesse caso aqui, não há necessidade de prender ele com a fita crepe. E com um pincel, ó, eu vou, com o mesmo pincel, vou sombreando aqui. Só pra deixar uma leve marquinha, olha, ó. Volto aqui, encaixo tudo certinho, porque teve alguns lugares aqui que não ficou tão. Então, eu venho aqui, olha, e dou uma reforçada em alguns pontos onde eu quero que acentue o grão de café, ó. E um dos lados. Vou pegar outra bandeja e vou fazer a mesma coisa. Escolher um dos lados e carrego o pincel com betume da Judéia. Aqui, olha, da fita crepe pra baixo. Em cima.
e embaixo, pincel deitado. E agora, eu venho com o stencil, pincel em pé, e vou rodando assim, rotacionando, como minha professora falava. Vou rotacionando, vou fazendo giros, né? Com muita delicadeza, nessa hora que você não aperta o pincel, você deixa a mão bem leve, porque aqui é só uma sombrinha que a gente quer fazer. A gente não quer marcar forte. E aí, quando você vê que tá chegando próximo do local que você começou a fazer sombra, aí você aperta um pouco mais. Mas aqui no meio, bem levezinho. E aí, olha. Tá vendo? E é isso. Do outro lado, a gente vai aplicar a palavra café. Eu ia aplicar acho que eu vou colocar esse coffee aqui, ó. Vou colocar esse coffee. E eu acho que eu vou usar a tinta no lugar de usar isso aqui, olha, eu vou usar a tinta. Mas primeiro vamos sombrear, né? Como a gente fez no outro. Fazer a mesma coisa nesse. E eu acho que eu vou usar a tinta concreto. Deixa eu ver se eu acho ela ali. Se eu achar ela ali, vai ser a concreto que eu vou usar. Mesmo procedimento que eu fiz no outro, de envelhecimento. Envelheço um pouco mais nas pontas. É isso. E agora eu vou usar o cor concreto. Deixa eu pegar ela aqui. Eu não tinha separado ela porque me deram fazer. Achei. Isso, vou fazer com ela. Acho que vai ficar bem bacana em cima desse branquinho. E aí aqui eu venho a minha bandejinha. Coloco aqui um pouquinho da tinta concreto. Pincel de pituar. Tiro o excesso. E venho com a palavra coffee. Tentar chegar ela bem pra cá. Tentar colocar aqui o coffee house. E aqui nesse caso eu vou colocar a fita crepe. Só pra ter segurança. E aqui eu venho com o pincel depositando essa tinta. Eu tô fazendo um movimento assim circular, que o meu pincel tá quase sem tinta e eu tô sentindo segurança pra fazer isso, ok? Caso você não sinta, você pode fazer, ó, batidinhas, ó. Ok? Você perceber que o seu pincel tá com muita tinta, você volta na bandejinha e descarrega, ok? Acho que eu vou acentuar, que eu fiz só uma sombrinha esfumaçada, mas eu vou acentuar bastante aqui agora. Então, vai ser nas batidinhas. Vou dar batidinhas, porque aí a quantidade de tinta vai ser bem maior, e aí vai intensificar aqui a palavra, que é o que eu quero, é o meu objetivo. Então, vou dar batidinhas. E aí, ó, palavra coffee. E aqui do lado, eu vou colocar a palavra house. Que também tava no mesmo stencil. Pronto. Segurei aqui. E vou dando batidinhas.
como essa palavra house é menor, então é melhor fazer batidinhas nela. Pra ela ficar bem preenchida. Ó, Coffee House. Vou aproveitar que tá meio sujinho o pincel e vou dar uma sujadinha aqui nas extremidades embaixo. E aqui onde tá a fita crepe, eu vou fazer uma sombra, eu vou intensificar aqui, tá? Só com a sujeirinha que já estava no pincel. E ficou assim, ó. Vou fazer isso em todas as duas bandejas, ok? Agora, o próximo passo é a gente retirar, né, a fita crepe. Retirei aqui. Vou retirar aqui também. E vem com a lixa, que aqui é 420, e vou dar uma lixadinha só pra desencargo de consciência, né? Tá sequinho aqui já. Só pra dar uma rusticidade maior, né? Bem rústico. A mesma coisa na outra bandeja, né? Vou retirar aqui a fita crepe. Vamos dar uma lixadinha. A mesma coisa do outro lado. Aí já aproveito para passar a lixa em toda a bandeja. Só para dar um acabamento para ficar mais rústico nas quinas aqui, olha. Pronto. Nas quinas de dentro. E agora a gente vem com o verniz. E aí o verniz a gente não precisa passar em toda a peça. O verniz acrílico a gente não precisa passar em toda a peça, porque aqui já tá com cera, né? Se você quer impermeabilizar melhor. E aqui também, como a gente usou o betume, vou deixar a seu critério. Você passe se você achar que é necessário, depende daquilo que você vai colocar aqui dentro da bandeja. Eu vou usar o verniz e vou pintar somente aqui em cima onde foi usado o stencil e onde foi pintado com a tinta mineral. Porque aí existe uma proteção maior, ok? Do outro lado a mesma coisa. E aí o pincel de cerdas bem macias, tá? O mesmo procedimento nas duas bandejas. E aí fica assim o critério. Nesse passo aqui, já passando já o verniz, você pode secar com o secador aqui em cima, porque não tem problema de derreter a cera, porque já tá com a tinta em cima e também com o verniz. Então, a gente vai vir com um soprador e vai dar uma secada aqui. Quando a gente acabar. Pronto. Vamos pra montagem agora? Elas ficaram lindas, olha. Agora vamos montar, ok? Eu apoiei aqui, ó. Já coloquei o parafuso.
E agora com a nossa parafusadeira. A gente parafusa as duas bandejas, ok? Eu já volto pra mostrar finalizada pra vocês. E assim ficou a nossa peça pronta. A nossa bandeja rústica, 2 andares, dupla. Coloquei um pezinho, olha. E aí, ela ficou assim. Eu tô apaixonada nela. A peça ficou linda, 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 linda. Vou tirar uma foto, vou deixar ela bem bonitinha, vou ornamentar ela aqui, vou decorar ela e vim aqui mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar aqui na descrição, me chama e nós batemos um papo, né? Tchau, tchau e até a próxima!